Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Nosso programa de hoje irá abordar os seguintes assuntos: poluição doméstica, carne artificial e muitos outros assuntos ligados à sustentabilidade e à proteção ambiental. Quem irá falar sobre esses temas em nosso programa é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tamer. Tudo bem, professor? Tudo bem, Iria. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante para a preservação da vida em nosso planeta. Vocês sabiam que dentro da nossa própria casa podemos ter índices de poluição tão altos quanto aqueles registrados no trânsito das grandes metrópoles? Isto acontece, basicamente, porque o ato de cozinhar não passa de uma combustão controlada na qual colocamos óleos, gorduras e carboidratos no fogo. O ato de fritar, grelhar ou tostar alimentos usando equipamentos a gás ou elétricos cria substâncias, em particular o dióxido de nitrogênio, o monóxido e dióxido de carbono, além de compostos orgânicos voláteis. Segundo os cientistas do Departamento de Energia do Laboratório Nacional Lawrence Beckerley, as emissões de dióxido de nitrogênio em 70% das casas com fogão a gás dos Estados Unidos ultrapassam a definição de ar limpo da Agência de Proteção Ambiental. 25% dos lares nos Estados Unidos têm qualidade do ar pior do que o pior evento registrado de smog, dióxido de nitrogênio, já medido em Londres, na Inglaterra. Cozinhar produz uma poluição doméstica que pode gerar material particulado em concentrações 4 vezes maiores do que os piores episódios de neblina em Pequim. Como nos acostumamos e até gostamos dos odores exalados durante o processo de cozinhamento dos alimentos, acabamos não percebendo o perigo para a nossa saúde desta combustão controlada. A pesquisa do laboratório Berkeley visava inicialmente apresentar sugestões para economizar energia nas construções. Contudo, os prédios hermeticamente fechados nos mantêm distantes do ar livre e também aprisionam contaminantes. Tentativas de mascarar estes odores com incensos, velas e aromatizantes aumentam o perigo. Afinal, a combustão interna cria mais poluidores que persistem nos espaços herméticos. Como as pessoas não devem nem irão parar de cozinhar, os cientistas recomendam que logo acima do fogão sejam colocados exaustores ou as cozinhas sejam construídas em ambientes abertos e bem ventilados. As pessoas não precisam mudar radicalmente seu estilo de vida. É preciso que se modifiquem os códigos de edificação para que todas as habitações, mesmo as populares, tenham exaustores ou sejam mais ventiladas. Nunca houve muitos estudos mostrando o quanto exaustores e outros sistemas de ventilação conseguem contribuir em termos de saúde humana. Os indicadores de desempenho existentes hoje costumam medir o uso de energia e não o impacto dos equipamentos para a saúde humana. Já que estamos falando de assuntos domésticos, vamos ver algumas dicas de como economizar água e energia. Hoje, o Viver Sustentável vai te mostrar 6 dicas de como praticar o consumo consciente em casa. Economize água na descarga. As bacias sanitárias com caixa acoplada gastam em média 12 litros de água a cada vez que a descarga é acionada. Se você tem em sua casa descargas desse tipo e usa o banheiro 5 vezes por dia, gasta 60 litros de água diariamente.
Mas existe uma maneira simples de reduzir este gasto. Coloque uma garrafa PET de 2 litros cheia de água dentro da caixa da bacia. Com isso, você economiza 2 litros por descarga, ou seja, 10 litros por dia. Se você não conseguir colocar a garrafa PET na caixa d'água da bacia, é sinal de que ela já é econômica. Feche a torneira ao escovar os dentes. O velho hábito que temos de deixar a torneira aberta ao escovar os dentes gera um desperdício de água extraordinariamente grande. Se apenas 1 milhão de pessoas, durante um mês, fechassem a torneira ao escovar os dentes, a quantidade de água poupada seria equivalente ao volume de água que cai das cataratas do Iguaçu durante 12 minutos. Diminua o tempo no banho. Seu banheiro tem uma ducha? Então, num banho de 10 minutos, você gasta em média 160 litros de água. Mas você pode tentar diminuir o consumo de água fechando o chuveiro para se ensaboar ou lavar os cabelos. Assim, serão economizados em um ano cerca de 30 mil litros de água. Faça o alimento durar mais. Essa dica é muito boa. As verduras e os legumes podem ser congelados pelo processo de branqueamento. Mergulhe os vegetais em água fervente, espere que a água volte a ferver, retire do fogo e mergulhe-os imediatamente em uma vasilha de água gelada. O vegetal branqueado não está pronto, mas protegido para ser guardado por mais tempo. Não se preocupe com a aparência dos alimentos. Nas compras a granel, ou seja, de alimentos não embalados, não leve em conta a limpeza dos legumes, especialmente das batatas. O ato de lavar os alimentos reduz seu tempo de vida e pode contaminá-los com produtos tóxicos. Qualquer legume com um pouco de terra dura mais e pode ser facilmente lavado em casa. Separe o lixo para reciclagem. Em casa, separe pelo menos o lixo seco do molhado. O lixo seco consiste, sobretudo, em embalagens, papéis, revistas e jornais. O lixo úmido ou orgânico é basicamente composto pelos restos de alimentos e folhas. Como funciona a lei que pretende remunerar por um serviço ambiental? A lei se baseia no fato de que os impactos econômicos a terceiros devem ser contabilizados e compensados. É o que os economistas chamam de externalidades. Quando essas externalidades forem negativas, que é o caso, por exemplo, da poluição, do desgaste ambiental, o poluidor tem que pagar, deve pagar pelos malefícios causados. E o inverso também é verdadeiro. Se alguém causa um benefício, se tem uma externalidade positiva, nada mais justo de que receba pelo benefício trazido. É neste princípio que se insere o pagamento pelos serviços ambientais, dentre os quais os serviços florestais, os benefícios causados pelas florestas, que preservam a água, regulam o clima e protegem a biodiversidade. Com tantas leis, portarias e decretos para regular o meio ambiente, o Brasil não estaria criando barreiras para que as empresas comercializassem seus produtos? Ao contrário, pode ser uma grande vantagem competitiva. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de se transformar numa grande plataforma de exportação de produtos, não só agrícolas, mas de biocombustíveis, provando que é capaz de produzir de uma forma sustentável. Sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, respeitando leis trabalhistas, respeitando os direitos sociais e também do ponto de vista ambiental, respeitando a legislação ambiental. O primeiro hambúrguer, criado em laboratório a partir de células-tronco, foi recentemente degustado pela primeira vez em público. O projeto do hambúrguer a partir de células-tronco é de cientistas da Universidade de Maastricht, na Holanda,
Segundo os cálculos de Mark Post, biomédico envolvido na pesquisa, esta versão de carne deve estar disponível nas prateleiras dos supermercados nos próximos 20 anos e será uma alternativa para alimentar a crescente população mundial, sem a necessidade de aumentar as áreas de pastagem. Os pesquisadores produziram em laboratório carne a partir de células musculares de gado. Quando estimuladas, as células tronco do músculo bovino podem se dividir diversas vezes. É assim que finas camadas de apenas alguns centímetros de comprimento e poucos milésimos de milímetro de espessura são formadas. Para criar um hambúrguer normal de 140 gramas, os pesquisadores precisaram de cerca de 20.000 dessas camadas. Além disso, foi necessário um pouco de suco de beterraba e açafrão para dar a cor certa ao hambúrguer artificial. No futuro, uma única célula-tronco poderá dar origem a 175 milhões de hambúrgueres. As perspectivas são imensas. Segundo pesquisadores da Universidade de Oxford, é possível reduzir o uso da terra em 98% e cortar em até 95% a emissão de gases de efeito estufa só com o consumo de carne produzida em laboratório. Além disso, o abate de milhões de animais seria poupado. O desenvolvimento de um tecido tridimensional com nutrientes é um fenômeno típico da natureza. Para isso, animais e seres humanos possuem vasos sanguíneos. Fazer o mesmo com células produzidas em laboratórios é o grande desafio que a ciência vai enfrentar nos próximos anos, o que pode demorar décadas e exigir vultosos investimentos. No mundo da ciência, esta meta é vista com ceticismo, porque exigiria muitos recursos para pesquisas de produção de carne comestível, enquanto que esses recursos poderiam ser destinados a outros objetivos, como desenvolver órgãos destinados a transplantes. Você sabia que se cada casa brasileira trocasse apenas uma lâmpada incandescente por uma lâmpada econômica, teríamos uma redução da emissão de gases de efeito estufa equivalente à emissão de 1 milhão de automóveis? Esse número é equivalente à frota de veículos do Distrito Federal. Professor Tami, segundo a Organização Mundial da Saúde, a vida nas grandes cidades vem transformando lentamente pessoas saudáveis em doentes crônicos. Quais são as principais causas dessa tragédia? Realmente, um dos maiores vilões da saúde nas metrópoles é a poluição, causada pelo número exagerado de veículos individuais, uma frota fantástica, e ao mesmo tempo por um transporte coletivo extremamente ineficiente. Todos os anos, 6 milhões de pessoas no mundo todo perdem a vida em decorrência da poluição nas grandes cidades. Além disso, a Organização Mundial da Saúde constatou que outras centenas de milhares de pessoas
adquirem doenças crônicas degenerativas em função do seu estilo de vida nas metrópoles. Estas doenças crônicas degenerativas ou matam a longo prazo ou debilitam a saúde, deixando milhares de indivíduos sem condições de desenvolver normalmente as suas atividades. Até 2050, a poluição do ar será a principal causa das mortes prematuras por câncer de pulmão em nível global. Esta é uma afirmação da equipe de especialistas da Universidade de São Paulo, a USP, em recente artigo publicado pela revista Nature. Esses estudos mostram que os corredores de trânsito são as chaminés das cidades modernas. Quem afirma isso é o patologista e professor da USP, Paulo Saldiva. Segundo ele, entre 70% e 90% dos poluentes do ar são produzidos pelos veículos. O professor Paulo Saldiva é incisivo, é categórico ao afirmar que, no mundo todo, 85% dos casos de câncer de pulmão são decorrentes da poluição do ar. O efeito cumulativo da inalação contínua de nanopartículas e gases tóxicos como chumbo e cádmio podem causar outra série de problemas de saúde, que vão desde o aparecimento ou agravamento de doenças respiratórias até problemas cardíacos, aumento da pressão arterial, maior coagulação sanguínea, depressão, esquizofrenia e problemas reprodutivos. Segundo o professor Saldiva, em São Paulo, 15% das pessoas fumam, mas a poluição do ar afeta 100% da população. Por isso, o risco atribuído da poluição é significativa. Só na região metropolitana paulista, cerca de 4.000 pessoas morrem todos os anos por problemas atribuídos à poluição do ar. O tráfego urbano também é responsável por outros problemas, conforme estudos científicos já comprovados. Em alguns lugares, é difícil dormir devido ao barulho e mesmo quando as pessoas conseguem pegar no sono, este sono é de má qualidade. Isto afeta o sistema nervoso, a produção hormonal, além de gerar dificuldade de concentração e perda de memória. Em cidades como São Paulo, as pessoas gastam quase um quarto do dia para se deslocar de casa para o trabalho, situação que gera isolamento social e compromete o desenvolvimento. Segundo especialistas, a população está cada vez mais confinada. A falta de convivência da comunidade no espaço urbano deixa a pessoa suscetível ao desenvolvimento de problemas como depressão e ansiedade, causados pela ausência de sociabilidade. Contexto que também gera o sedentarismo. Cada vez mais as pessoas vivem em escritórios e dentro de veículos. A falta de locais para se exercitar e a insegurança acabam servindo como justificativas para não praticar exercícios físicos, o que acarreta em inúmeras doenças potencializadas pelo estresse mental e a poluição. Este cenário só será mudado quando os gestores públicos pensarem as cidades correlacionando mobilidade urbana com saúde pública. Uma estratégia comprovada para aumentar a média de exercícios da população urbana é elevar o índice de mobilidade desta população. Segundo a OMS, o aumento dos exercícios físicos faz com que se reduza o risco de câncer de colo, de doenças coronarianas, de diabetes e de obesidade em 50%. Quando as cidades oferecem um sistema de transporte público adequado e espaços para caminhadas de pequenas distâncias, as pessoas são incentivadas a se movimentarem mais. Uma grande parte dos deslocamentos é feita em curtas distâncias e quando se faz isso com o automóvel, o problema da poluição é agravado, pois o pico de emissões poluentes ocorre quando o veículo é ligado. Nos últimos 10 anos, vimos o início de um movimento que privilegia a bicicleta, o pedestre e o transporte público. Você faz das ruas algo prazeroso. Segundo estudo do Instituto de Saúde e Sustentabilidade, em apenas um ano, o aumento do número de doenças provocadas pela poluição em São Paulo teve o custo do seu tratamento aumentado em 246 milhões de reais.
Entre 2006 e 2011, o estado de São Paulo registrou 99.084 mortes relacionadas com a poluição, 6,5 vezes a mais que as mortes causadas por AIDS, segundo o estudo Avaliação do Impacto da Poluição Atmosférica sob a Visão da Saúde do Estado de São Paulo. Somente em 2011, o setor público de saúde investiu 76 milhões para o tratamento de doenças provocadas pela poluição, um número 13 vezes maior que os recursos destinados para a produção de vacinas. Durante o mesmo período, a rede privada de saúde destinou 170 milhões. Para o professor da USP, Dr. Paulo Saldiva, as pessoas mais vulneráveis, susceptíveis de contrair doenças causadas pela poluição, são as crianças, as gestantes, os diabéticos e as pessoas que se submetem a dietas inadequadas. Esta mesma pesquisa revela que, ao contrário do que se esperava, a capital São Paulo não é a cidade com pior índice de qualidade do ar. Há 11 cidades do estado de São Paulo com índices piores do que o da capital. Entre eles, paradoxalmente, a cidade de São Caetano do Sul, que é a cidade que apresenta o melhor índice de desenvolvimento humano do país. Vamos ver agora uma matéria sobre o controle da poluição veicular em São Paulo. A poluição do ar é um risco para a saúde humana. Risco por vários motivos. Primeiro, é uma coisa que todas as pessoas que vivem na cidade estão expostas. E cada vez mais um habitante de um grande centro urbano fica dentro de um corredor de tráfego congestionado. E o que a gente foi verificar através de modelos estatísticos, como é que a variação de poluição se traduz em mortalidade em 6 regiões metropolitanas do Brasil, incluindo São Paulo. São Paulo tem os números maiores porque aqui tem mais poluição e mais gente. E, lamentavelmente, cerca de 19 pessoas, um excesso de 19 pessoas, morrem por dia em São Paulo por estarmos acima do padrão de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde. Olha, nós temos, se você falar da população em geral, todo mundo, nós temos 2 grupos bastante suscetíveis. O primeiro é o composto por crianças e adolescentes. E o outro grupo é o de idosos, né? Por razões diferentes, né? Crianças e adolescentes estão passando por um processo de crescimento e desenvolvimento, né? E qualquer exposição a um fator agressor pode trazer um transtorno mais sério para essas crianças e para esses adolescentes. E os idosos, eles normalmente já têm alguma doença prévia. Então, ou eles têm alguma doença do coração, ou têm alguma doença respiratória, ou têm as duas junto e, portanto, acabam sofrendo mais os efeitos da poluição. O que os poluentes fazem, a maioria dos estudos no mundo tem apontado para isso, é produzir no organismo um processo inflamatório. E essa inflamação vai alterar os mecanismos de defesa e vai facilitar o aparecimento de infecções. Então, por exemplo, pneumonias, sinusites, rinites, bronquites, têm sido muito associadas aos aumentos na concentração dos poluentes atmosféricos. Os sintomas, tanto os respiratórios quanto os cardiovasculares, por exemplo, que estão ligados à poluição, eles são característicos das doenças em si, né? Então você vai ter febre, vai ter tosse seca ou produtiva, né, com catarro, vai ter falta de ar. Por exemplo, no Brasil, na cidade de São Paulo, morre-se muito mais de poluição do que de tuberculose. Veja, a única solução para a poluição, hoje, ela não vai ser via tecnologia somente, ela vai exigir uma mudança de comportamento. Como vimos nos comentários do professor Tami, sem políticas públicas que melhorem significativamente a mobilidade urbana e ampliem o acesso a um transporte público de qualidade, a população ainda terá que conviver com as consequências nefastas da poluição veicular. O Viver Sustentável pergunta: a que horas acontece o momento de pico no consumo de energia? Letra A, entre 6 e 9 da noite? B, entre 6 e 8 da noite? C, entre 6 e 7 da noite? Ou letra D, entre 8 e 10 da noite? A resposta correta você confere no próximo bloco.
No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou a que horas acontece o momento de pico no consumo de energia. A resposta correta é a letra A, entre 6 e 9 da noite. Procure reduzir o consumo de energia neste horário. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Goiânia. Papelão, R$ 340. Latas de aço, R$ 270. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 800. E PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.